Olá, abençoados, graça eterna. Mais uma vez passando aqui no canal para deixar uma mensagem aí para os amados. A última mensagem aí, Lúcifer. Quem é Lúcifer? Expliquei para vocês aí que a religião diz que Lúcifer é um anjo que fez uma rebelião no céu e que foi expulso para a terra, e que esse é que é o diabo que o pastor expulsa e que o pastor passa para as pessoas, que esse diabo é espiritual e que entra nas pessoas para fazer o mal. Eu expliquei para vocês aqui que essa passagem de Isaías 14, do qual eles leem do 12 ao 14, texto sem contexto, e que você vai lá para o versículo 4, isso se refere a uma sentença de Deus contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Todo o capítulo 12, 13, 14, está falando da queda da queda lá de Nabucodonosor, queda da Babilônia. Não tem nada a ver com Lúcifer. E eu mostrei para vocês aí, lá em Apocalipse 22:16, falando do portador da luz, e que Deus se declara como o portador da luz, que significa Lúcifer. Luz, ferre, portador da luz. Então, quando a gente prega, quando a gente lê essas coisas e explica, né? Os cãozinhos golosos, os doutores em teologia, eles dizem para você, mas Satanás não tem só essa passagem de Isaías, que diz que Satanás caiu do céu, não. Aí eles te levam para Mateus, para Mateus não, para Lucas 10, 17 e 18. E eu vou ler para vocês e vou te explicar, tá? Primeiro, mais uma vez, lembrando, né, que o Satanás da Bíblia é o opositor. Tudo aquilo que se opõe contra as coisas de Deus, contra as coisas boas, é o Satanás, é o diabo, é o demônio. Por exemplo, já falei isso para vocês, Pedro, ele foi chamado de Satanás, porque estava se opondo o que tinha que acontecer com Jesus. Judas foi chamado de diabo, porque diabo significa acusador, opositor. Tudo é a mesma coisa, é um adjetivo. Então, eu vou ler para vocês aqui, onde os doutores, os teólogos dizem também que isso daqui é o Satanás deles. Olha, Lucas 10, 17 e 18, ó, o regresso dos 70. Então, para começar, né, aqui está falando do regresso dos 70, dos 70 discípulos que saíram com a missão de pregar o reino de Deus. Então, Lucas 10, 17 e 18 não tem nada a ver de estar falando do Satanás, ou do diabo, ou do demônio, do desgraçado chamado pastor. Porque esse diabo, esse Satanás, esse demônio dele, não existe. Eles inventaram só para te roubar e para te manter escravo da religião. Então, eu vou ler para vocês aqui, vou explicar, ó.
o regresso dos 70. Lucas 10, 17. Então, regressaram os 70, possuídos de alegrias, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então, preste atenção, abençoado, porque vocês só aprendem essas coisas aqui. Esses 70, esses 70 discípulos de Jesus, esses 70 seguidores de Jesus de Nazaré, eles saíram com uma missão de pregar o reino de Deus que eles lá estavam guardando a toda a criatura. Então, eu já expliquei para vocês que Jesus de Nazaré, ele curava doença, e que para os judeus, as pessoas que estão acometidas de doença, eles eram tidos como demônio, porque demônio, daimon, significa, para o português, espírito. Espírito. Então, o daimon, que é o espírito, que pode ser para bom ou para mal, ou seja, o seu estado de espírito, ele pode estar no estado de espírito normal, ou pode estar no estado de espírito alterado. Quando é que acontece isso? Quando você começa a discutir com alguém, e que muitas vezes tu vai bater na delegacia, ou você mata a pessoa, isso é um estado de espírito alterado, que se você não controlar, que é exatamente a tua carne, você é capaz de fazer coisas que depois de passar essa alteração no teu espírito, você vai querer pensar, e que já é tarde demais, e que você vai dizer: como é que eu pude fazer isso? Então isso é um estado de espírito alterado. Isso para os judeus, toda pessoa que estava acometido de doença, né, ele estava com seu demônio ativado, seu daimon. Então, esses 70, eles saíram com a missão de pregar o reino de Deus, de pregar para essas pessoas. Então, ele diz assim: então regressaram, e que eles já tinham completado essa missão. Então, eles regressaram, os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então, o que é isso? As pessoas estavam acometidas de alteração no seu daimon, estava com alguma doença, né? Estava com a sua carne ativada, né? Que também é Satanás, é demônio, e que eles pregavam e eles se submetiam, eles criam, né? Então, é isso que eles estão falando aqui para Jesus. E aí, vem a resposta de Jesus, que na verdade, isso daqui é um texto mentiroso. Porque, na verdade, essa Bíblia, ela foi escrita para os judeus, e todo no hebraico. E quem traduziu para o português essa Bíblia aqui foi um padre, o João Ferreira de Almeida. Então, existe texto que não condiz com a verdade, e que nós chamamos de texto tendenciosos, e que você
você só vê isso se você tiver a tua mente iluminada. Se tu tiver a tua mente não cauterizada pela religião, pelo pastor. Então, ó, Lucas 10, 18. Então Jesus disse a ele, ó, mas ele, Jesus, lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso aqui é um texto tendencioso, que não condiz com a verdade, porque isso aqui não se refere a nada do céu, isso aqui se refere às enfermidades, a obras da carne, de que aquelas pessoas estavam vivendo, e que eles foram lá, pregaram o reino de Deus, e que eles creram e se submeteram ao nome dele, de Jesus. Não tem nada a ver com coisa do céu. Então, isso daqui é um texto tendencioso, que você só com a tua mente iluminada é que tu pode ver isso daqui. Ele diz, ó, mas ele lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui o cãozinho aqui chamado João Ferreira de Almeida, ele já está querendo dar veracidade nesse Satanás espiritual, nesse diabo, nesse demônio que eles inventaram, que não existe, que não é o da Bíblia. O Satanás, o demônio e o diabo tem a ver com o homem, não tem nada a ver com coisa espiritual, abençoado. Então, Satanás aqui não está caindo do céu, que não tem nada a ver isso aqui com Satanás do céu, que não existe. Então, ele disse o certo aqui, eu via Satanás, eu via o opositor, eu via o opositor caindo como relâmpago, e não do céu como relâmpago. E qual era o Satanás? Todo tipo de obra da carne. Entendeu, abençoado? Ira, inveja, ambição, homicídio. Entende, abençoado? Tudo isso é obra da carne. Que são coisas que se opõem. Que se opõem contra as coisas de Deus. Então ele disse, eu vi o orgulho cair. Eu vi a inveja cair. Eu vi a ambição cair. Eu vi a impureza. É isso, abençoadinho. É isso. Esse é o entendimento. Não tem nada a ver com Satanás do teu pastor. Então, eu vou ler aqui mais um texto tendencioso. Um texto tendencioso que é, Lira? É um texto inventado, que não faz sentido. E você, só com entendimento espiritual, é que você pode ver isso com teus olhos iluminados. Por exemplo, ó, mais um texto tendencioso, ó, Lucas 23, tá? Ó, Lucas 23, 42 e 43. Te mostrar o que é um texto tendencioso. Ó, Lucas 23, 42 e 43, ó. Ó, eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês porque isso daqui se refere ao ladrão da cruz, né? Aquele que era filho da salvação e que se arrependeu. E deixa eu ler para vocês aqui, ó. Os dois malfeitores. Eu vou ler a partir do 39 para você entender melhor. Um dos malfeitores, falando do ladrão crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então tinha um ladrão lá que era o Satanás, que era o opositor, né?
que não cria, então ele estava blasfemando contra Deus, duvidando. E ele falou o que eu acabei de ler para vocês aqui no 39. Então, no 40, respondeu-lhe, porém, o outro que era filho da salvação, o ladrão do qual estava numa obra da carne. Aquele ladrão ali, né? Ele estava numa obra da carne, mas ele era filho de Deus. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Que o pastor disse que todo mundo é de Deus. Então o outro que era filho de Deus, que era trigo, ele disse, o outro ladrão, Lucas 23:40, respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo o outro ladrão, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Perguntou o ladrão trigo, vamos dizer assim. 41, e ele continua falando. Nós, o ladrão que estava falando e o outro, na verdade, com justiça, porque recebemos castigo que os nossos atos merecem. Falando o quê? Da obra da carne. Que eu já expliquei para vocês que não existe mais pecado no mundo. Porque Deus, ele veio como filho para tirar o pecado do mundo. Então você não pode dizer que é pecador. Você não pode dizer que é pecador com relação a Deus, ou seja, no Espírito. E o que tu tem? O que tu tem é a obra da carne, que é errar o alvo, né? Que é errar o alvo, não é pecado, é obra da carne. Pecado para Deus foi a transgressão da lei, que ele disse, eu não vi abrogar, eu vim cumprir. Então, ao cumprir a lei e o ressuscitado, pois sim, o pecado do mundo, que era a transgressão da lei, acabou. Então, com relação a Deus, você não pode dizer que é pecador, senão tu está contra Deus. E o que tu tem? É obra da carne. E mais uma vez, o que foi que ele fez na cruz? Ele disse para o Espírito que já estava pronto. E a carne? Tudo que tu semear, você vai colher. Então, que o ladrão aqui o ladrão trigo, o que ele está falando aqui é da obra da carne. E ele diz, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo, que os nossos atos merecem, ou seja, roubando, obra da carne. Mas este, falando de Jesus, nenhum mal fez. 42, e acrescentou, o ladrão trigo, acrescentou, Jesus, presta atenção, o que é um texto tendencioso, inventado pelo Satanás, chamado João Ferreira de Almeida. Por que Satanás? Porque ele está se opondo. Ele está escrevendo, traduzindo uma coisa que não existe, para manter a religião dele católica. Entende, abençoado? Então, e acrescentou o ladrão, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então o ladrão disse, olha, Jesus, lembra-te de mim quando tiveres futuro no teu reino. Então você vê, né, que o cara não sabe nem o que está fazendo, porque ele tenta tanto esconder as coisas, que essa palavra, quando tiveres no teu reino, é futuro, porque ele ainda não estava no reino, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Então o ladrão, ele falou corretamente, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então, o Joãozinho Ferreira de Almeida escreveu assim, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo
que hoje estarás comigo no paraíso. Isso daqui é um texto tendencioso. E como é que tu sabe, Lira? Com a mente iluminada. Porque eu saí da religião. Porque eu dei descarga nesses cães chamado pastor, bispo, bispa, nesses desgraçados chamados apóstolo, padre e papa. Joguei tudo no lixo. Por isso que eu sei. E por que tu sabe, Lira? Porque ele não foi naquele mesmo dia pro paraíso. Ele ressuscitou. Ele apareceu a Maria. A Maria foi abraçar ele. Ele disse, não me toques. Porque eu ainda não fui para o meu pai. Eu ainda não fui para o vosso pai. Entendeu, doutor em teologia? Mentiroso. Então isso daqui é um texto tendencioso para enganar os analfabetos que adoram mais a criatura do que o Criador, ou seja, os religiosos. E quando você vai explicar isso aqui para eles, eles não querem saber, porque eu não sou pastor. Deus me livre, que eu não sou ladrão, não sou enganador. Então, ó, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Texto tendencioso, porque expliquei para vocês que ele ainda apareceu a Maria e as outras Maria, ele apareceu depois aos outros discípulos, ele apareceu a mais de 500 pessoas, e ele ainda ficou 40 dias e 40 noites ainda em Jerusalém. Como é que ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Hein, ô mentiroso João Ferreira de Almeida e companhia? Abençoado, o papai disse que nada ficaria encoberto. E esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Deus que já fez todas as coisas. E que é para tu viver por fé na obra dele, que ele consumou no 7º dia e descansou. Não existe mais obra de papai para fazer. Não existe mais igreja para ir. Não existe. Isso aí tudo é macumba. Igreja é macumba. Não tem mais. Haverá tempo em que meus verdadeiros adoradores me adorarão somente em espírito e em verdade. Não é na macumba chamada igreja. É em espírito e em verdade. Só. Que vocês não entendem. Vocês não entendem porque não querem. Enquanto tu não jogar o teu pastor no lixo, o teu padre no lixo, o teu papa no lixo, a tua religião no lixo, você não vai entender a Deus, meu amado. Você não vai entender a Deus. Deus não quer ser aceito. Deus não quer ser servido. Deus quer ser entendido. Aqui, ó, na mente. Então, isso daqui é um texto tendencioso. E qual é o certo, Lira? Ele falou para o ladrão, te digo hoje, eu te digo hoje, que você estará comigo no paraíso. Ele não falou quando. Ele disse, eu te digo hoje, eu te digo agora, aqui na cruz, que você vai estar comigo no paraíso. Aí o desgraçado aí botou, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, isso é o que eu quero te explicar, que é um texto tendencioso, inventado pela religião. Como tudo que sai da boca desses homens que se dizem representantes de Deus, é tudo mentira. Não tem uma verdade. Nem do Papa, nem do padre, nem do pastor, de nenhum desgraçado desse. E eles não pregam nada, eles só te enganam. Só te enganam, abençoado. Botando tudo o que aconteceu e que tu já tem, eles botam pra tu esperar, pra tu aguardar. E tu fica aí feito um babaca. E morre esperando. Abençoado, está consumado, quer dizer que já foi feito tudo, que não tem mais nada para fazer. É para tu crer. O justo viverá por fé. Mais uma vez. Fé em quê? No que ele já fez. Não é para tu querer fazer nada. Tu não tem poder de nada, de querer fazer nada, abestado.
Então, abençoado, 25 minutos, eu vou parar por aqui, e vou dar continuidade amanhã, se Deus permitir, tá? Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas que ainda estão no engano das religiões venham adorar a Deus somente em espírito e em verdade. Graça e paz, até a próxima.